Fala pessoal, a gente vai iniciar aqui mais uma aula do nosso curso. Nessa aula a gente vai discutir sobre Ozempic. Então um assunto aí relativamente novo, a gente tem poucas informações aí ainda sobre essa medicação. Boa parte do que a gente encontra na internet, em YouTube, em relatos de pessoas que usaram. A gente não encontra informações técnicas e principalmente voltadas para o exercício. Então o objetivo dessa aula é discutir o impacto dessa medicação, principalmente aí na obesidade e em quadros de diabetes. Então a gente sabe que a obesidade, ela traz aí inúmeros malefícios para a saúde, é até desnecessário a gente ficar repetindo isso. A gente já viu aí em outras aulas, nas aulas passadas, o impacto disso. Por exemplo, na primeira aula a gente discutiu o impacto desse tecido adiposo a nível de saúde e podendo gerar aqui todas essas complicações, né? Desde ajustes a nível do sistema nervoso central, por exemplo, podendo induzir um quadro de depressão, como doenças metabólicas, diabetes ou até podendo chegar ao infarto. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, e a minha função com vocês como professor, é justamente ser imparcial. Então, meu objetivo dessa aula, com essa aula, é que você tenha uma visão sem preconceito. Longe de você estabelecer um conceito antes de você conhecer. Daí vem o termo preconceito. E quando a gente fala dessas medicações que são desenvolvidas para tratar diabetes, obesidade, eu percebo muito preconceito por parte dos profissionais de saúde. Então, o meu objetivo com essa aula, mais uma vez, é que você, no final dessa aula, tenha uma visão imparcial sobre a medicação. Recentemente, aí em março, finalzinho de março, saiu uma nota do próprio fabricante da medicação, dizendo que a maioria das pessoas recupera a massa corporal em até 5 anos. E aí praticamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V nas redes sociais, muito profissional postando que usar o Ozempic não era interessante no processo de emagrecimento por conta do reganho de peso, isso sendo dito pelo próprio fabricante. E aí uma coisa que a gente não pensa é que em nenhum momento a medicação foi desenvolvida para emagrecer alguém. Então o medicamento foi desenvolvido para tratar diabetes, pessoas que tinham comorbidade. De quebra, obviamente, pessoas que têm comorbidade, elas podem apresentar sobrepeso. Então, para essas pessoas, talvez possa ser interessante o uso da medicação. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, se for uma medicação para tratar ou para ajudar no tratamento de uma patologia, e se a obesidade ela é doença, e a gente sabe que a obesidade é doença, existe até CID para a obesidade, é o mesmo raciocínio para tratar qualquer outra doença, como, por exemplo, a hipertensão. Então, se a pessoa é hipertensa, ela toma remédio para hipertensão, para tentar regular o nível de pressão. Se a pessoa é depressiva, ela toma medicação para depressão. Se a pessoa tem insônia, ela vai tomar remédio para melhorar a qualidade do sono. Enfim, se obesidade é doença, por que o obeso não pode tomar remédio? Não faz sentido esse raciocínio, E geralmente são as mesmas pessoas que dizem que a obesidade é doença, mas são contra o uso de medicação. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: uma coisa é você colocar uma medicação, como no caso do Ozempic, para te auxiliar no tratamento, e outra coisa é você achar ou pensar que essa medicação vai resolver um problema, que ela não vai. É o mesmo raciocínio para qualquer outra doença. O indivíduo, quando tem diabetes, o médico prescreve, por exemplo, metformina. A gente viu uma aula só sobre ela. Em nenhum momento o médico fala para a pessoa tomar metformina e chutar o pau na dieta, ficar sedentário. O que ele fala? Olha, a metformina ela vai te ajudar no tratamento, mas você precisa o quê? Mudar teus hábitos alimentares, você precisa sair do sedentarismo. Então a metformina ela vai te ajudar dentro de um contexto. O Ozempic é a mesma coisa. Em nenhum momento foi dito para as pessoas que fazem uso de Ozempic parar de se exercitar. O grande problema é o seguinte: são as pessoas que usam isso de muleta. Por estarem usando a medicação, acham que não deve fazer exercício, não deve fazer dieta. Então aqui eu vou meio que dar um de advogado do diabo agora. Eu vou mostrar os dois lados da mesma moeda para a gente chegar aqui num raciocínio em comum sobre a discussão do Ozempic. Essa discussão sobre medicação e emagrecimento, ela não é nova. Então aqui a gente tem já há muito tempo, aqui na revista Isto É, de 2004, boa parte de vocês ainda não era nem profissional, eu não era nem estudante ainda de educação física, talvez muitos de vocês não eram nem nascidos, e já se discutia sobre isso. Ou seja, poxa, como que eu posso prescrever uma medicação ou criar uma medicação que sirva para tudo, E aqui a gente tem
Complea, que é o famoso ribonabanto. A super pílula. Então chega ao Brasil a Complea, o primeiro medicamento do mundo que de uma só vez combate a temida gordura corporal, melhora o diabetes, eleva o colesterol e protege o coração. Ele poderá ser vital para 3 em cada 10 brasileiros adultos. Será se você é um deles? Olha que propaganda bonita. E aí eu vou te fazer uma pergunta simples hoje. Cadê o ribonabanto? Cadê a superpílula? Foi descontinuada do mercado há muito tempo. Então, o ribonabanto ele atuava principalmente inibindo aí a recaptação de serotonina, né? Alterando, na verdade, o metabolismo aí dos neurotransmissores, que poderia gerar, e o que gerou em algumas pessoas, ansiedade, depressão. Foi observado também aumentos nos casos de suicídio, e a medicação foi descontinuada. Então, será, e aí uma reflexão que eu faço agora, será se talvez o Ozempic não é um novo ribonabanto que a gente está discutindo como uma novidade? Será se daqui a 10 anos a gente não vai estar tendo essa mesma conversa, só mudando o personagem, dessa vez sendo o Ozempic? Eu não sei. Várias medicações já passaram do tratamento da obesidade ou no tratamento do próprio diabetes e hoje foram descontinuadas, ou hoje a gente sabe os malefícios dessas medicações, porque a gente tem vários estudos e alguns efeitos a gente só consegue entender, por exemplo, a longo prazo. Vou te dar um exemplo. Um dos grandes problemas do Ozempic que a gente tem é a superprodução de insulina. Então a gente não sabe ainda, algumas pessoas, por que elas apresentam uma grande liberação de insulina. A gente desconhece o mecanismo pelo qual o Ozempic aumenta a produção de insulina, mas a gente não sabe ainda o efeito disso a longo prazo. Qual é o efeito de uma hiperprodução de insulina no paciente que é diabético? A gente desconhece. Então pode ser que daqui a um certo tempo a gente tenha essa conversa com um personagem diferente, que nesse caso, em vez de ser o ribonabanto, vai ser o Ozempic. E aqui a gente poderia pegar vários exemplos de medicações que ainda são utilizadas, mas que, se a gente for parar para pensar, fazer uma análise bem sensata, não é a solução do emagrecimento. Sibutramina, o Orlistat e várias outras medicações que são utilizadas com a promessa da pessoa emagrecer, e principalmente com custo, com sacrifício muito baixo. Então aqui, quando a gente começa a observar a história, de onde que isso veio, como que a gente trata, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade ou que tem diabetes, a gente tem que entrar um pouquinho na história, entender de onde que a gente veio e para onde a gente está. Então esse trabalho, ele contextualiza justamente isso, e aqui eu vou te trazer alguns pontos bem interessantes. Então aqui praticamente 200 anos aí depois de Cristo, a gente tem lá na Capadócia um indivíduo conhecido como Areteus, que ele começa a descrever um termo conhecido como diabetes. Uma doença, na verdade, o termo diabetes significa sifão furado, onde ele observava que as pessoas que tinham essa doença, elas urinavam muito. Era a famosa doença das polifagia, polidipsia e poliúria. Então, excesso de fome, excesso de sede e muita urina, que é sintoma clássico e típico das pessoas que têm diabetes tipo 1. Então, no passado, as pessoas associavam muito isso com questões religiosas, que os pais pecavam e os filhos estavam desconstituídos da glória de Deus e, por isso, estavam pagando aí os pecados pelos pais. E aí, mais na frente, a gente sabia que não tinha nada a ver com igreja, nada a ver com espiritualidade, com todo respeito aí à sua religião, mas a gente começou a entender um pouquinho melhor. E aí, no século XVII, a gente começa a perceber, alguns médicos começam a testar a urina desses pacientes que tinham essa doença diabetes, que foi descrita aí 200 anos depois de Cristo, e os médicos perceberam que essa urina era doce. Então, alguns animais também apresentavam essa característica, mas os médicos começavam a provar a urina dos pacientes e daí veio o termo mellitus, porque a urina era adocicada. Lembrava o mel ou o doce, e aí juntou o termo sifão furado com mellitus, com urina doce. Daí a gente conhece hoje o termo como diabetes mellitus. Foi observado também aonde algumas pessoas urinavam que juntavam muita formiga. Então, daí veio a ideia do médico provar a urina. Será se essa urina está doce? E aí no século XIX, aqui com os estudos, lá em 1960, com os estudos do pessoal da Escandinávia e com esse professor, que é o Claude Bernard, muito conhecido aí na área da fisiologia, foi observado aí que essa urina adocicada, ela tinha relação com a estrutura que foi identificada dentro da musculatura, que foi denominado de glicogênio. Então seria a glicose com polímero de oxigênio ligado à água, e aí foi chamado de glicogênio. E somente no século XIX que os indivíduos começaram a identificar que essa doença poderia ser tratada ou teria origem em um órgão conhecido como pâncreas. Mas ainda não se sabia
em que região do pâncreas, né? Não tinha se isolado ainda as ilhotas ou as ilhas de Langerhans, que a gente tem os vários tipos aí de células que estão localizados dentro do pâncreas. Então, se a gente for pensar no termo diabetes, como medicação, por exemplo, pensando em insulina, a gente vai falar aqui do século XX, onde, ou seja, praticamente a gente tem pouco mais de 100 anos, se a gente for pensar aí no contexto histórico, que a insulina foi descoberta. Então, inicialmente foi pego aqui essa ideia do finalzinho do século XIX, foi isolado ali um grupo de células, e foi observado que esse grupo de células, alguns indivíduos começavam a ganhar peso, principalmente as pessoas que tinham diabetes tipo 1. E aí isolaram essa estrutura proteica, e isso foi chamado de insulina por conta da sua localização nas ínsulas. São os pequenos grupos de células. E aí, inicialmente, foi utilizado insulina animal, então insulina de porco, insulina de vaca, que muda muito pouco aí a sequência de aminoácidos, mas ainda assim as pessoas apresentavam alguns efeitos que eram enjoo, dor de cabeça, algumas pessoas tinham alergia por conta da estrutura. E aí um grupo de colegas, 2 colegas especificamente, eles isolaram essa estrutura, conseguiram replicar a nível de laboratório por bactérias, e isso rendeu um prêmio Nobel e ao mesmo tempo salvou milhões de pessoas. Então, se a gente for pegar o tratamento da diabetes com insulina, a gente está falando aí de uma coisa que é relativamente nova. Ou seja, a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando de praticamente aí pouco mais de 100 anos. E quando a gente vem, por exemplo, para um termo que a gente percebe que está intimamente ligado com o Ozempic, que é o efeito incretínico dos alimentos. Mas, professor, o que é isso? O efeito incretínico, e esse artigo discute isso com muita elegância, foi alguns trabalhos que foram descritos em 1964, e ele observou o seguinte, que quando o indivíduo ele ingeria glicose, como aqui no quadro está, via infusão /cinza, eu tinha uma liberação, aqui eu tenho nesse eixo aqui o tempo, e nesse eixo aqui eu tenho a quantidade de insulina. Então, quando a glicose ela era ingerida via infusão, então ela era colocada de glicose direto na circulação sem passar pelo trato gastrointestinal, foi percebido que eu tinha uma quantidade X de insulina. Quando essa glicose ela era ingerida através dos carboidratos, que essa glicose ela passava pelo trato gastrointestinal, eu tinha uma produção de praticamente 5x de insulina, ou seja, eu tinha uma liberação praticamente de 5 vezes mais de insulina. Então os pesquisadores começaram a se questionar o que tem no trato gastrointestinal que faz liberar muito mais insulina do que se liberar a glicose, do que se infundir a glicose, por exemplo, direto na circulação. E essa diferença da glicose, da insulina que se eleva através da glicose infundida no plasma e da glicose que passa pelo trato gastrointestinal e libera essa quantidade muito maior de insulina, isso foi chamado de efeito incretínico. Ou seja, parece que tinha alguma coisa ali no trato gastrointestinal que liberava muita insulina. E aqui a gente vem falar desse cara aqui, que é o GLP, que é o alvo aí do uso do Ozempic. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente vai perceber um dado bem interessante. Que lá na descoberta daquele efeito incretínico, esse cara aqui, ó, essa estrutura muito pequenininha, ele tem um poder de elevar as concentrações de insulina. Mas antes da gente discutir sobre o Ozempic, eu preciso te mostrar isso aqui, que é essa imagem, né, do pró-glucagon. Então aqui eu tenho o pró-glucagon, aqui no eixo A eu tenho o gene, tá? A estrutura mais íntima que vai induzir a formação do Ozempic, na verdade de várias outras estruturas. E como eu tenho uma estrutura proteica, e aí até um termo interessante, né? O GLP-1 é um análogo, ou seja, ele é parecido, né? O Ozempic é parecido com esse cara aqui, com o GLP-1. E a sua estrutura original é uma estrutura proteica, por isso que é um erro conceitual falar que ele é semelhante à glicose. Não tem nada a ver, ele é semelhante ao glucagon. Né? Até o próprio nome fala, peptídeo semelhante ao glucagon. Ou seja, ele tem que vir de uma estrutura proteica. E aqui eu tenho o gene no eixo A aqui, e eu vou ter o processo de transcrição. Então esse gene vai ser transcrito, e eu vou ter aqui outra fita, agora transcrita em RNA. Depois que essa fita vai ser transcrita em RNA, eu vou ter a tradução de uma nova proteína.
Então vamos entender. A gente sabe que o processo de síntese proteica, não só relacionado a músculo, mas tudo que a gente tem no corpo, vai passar pelos processos de transcrição e tradução. E essa transcrição vai ser transcrita lá na parte mais íntima aqui, que é a parte do gene, vai ser traduzido nessa fita aqui, vai ser transcrito, perdão, nessa fita aqui, que vai ser traduzido aqui para essa estrutura proteica. Aí o que acontece? Se você observar, aqui eu tenho uma fita que ela está completa ainda. E aí alguns órgãos vão quebrar essa fita. Ou seja, ela vai se separar em pedaços. Então o pâncreas, ele também secreta o GLP-1, só que se você observar aqui, ó, o pâncreas separa aqui no meio, aqui eu tenho uma estrutura que o pâncreas separa, a partir da proteína que foi sintetizada lá do gene. Só que o GLP-1 ele vem junto com o GLP-2. Lá no intestino e no cérebro, eu vou ter outras estruturas que vão ser quebradas em unidades menores. E esse pedacinho pequeno aqui, ó, eu vou ter o GLP-1. Por isso que as pessoas falam, o GLP-1, ele é produzido lá nas células L intestinal. É justamente esse processo. Desde o gene até a menor unidade aqui, que eu vou ter um GLP-1, que vai ser um pedaço dessa proteína aqui, que foi transcrita e traduzida pelo gene aqui, por essa sequência de exons. Então, quando a gente observa, eu tenho pâncreas, eu tenho o cérebro e eu tenho o trato gastrointestinal, que vão ter essa produção de GLP-1, mas parece que essa porção isolada, ela vem mais do trato gastrointestinal e do cérebro. E aqui a gente vê o efeito incretínico na prática. Então, quando você ingere aqui o alimento, e esse alimento ele cai no trato gastrointestinal, é produzido GLP, e esse GLP aumenta a secreção de insulina, que a gente chama de efeito incretínico. Então aqui, se a gente observar, eu tenho a concentração de GLP, e esse GLP aqui, ó, aqui é o momento em que o indivíduo se alimentou, nesses pontos aqui, ó. Se a gente observar, o GLP, ele se eleva um pouco antes de eu ter os picos de insulina, ó. Então aqui, ó, aumentou, comeu, aumentou a insulina, comeu, aumentou a insulina, comeu, aumentou a insulina. Ou seja, o aumento de insulina, ele vem antes do aumento de GLP. E aqui a gente observa uma causalidade. Ou seja, a insulina está aumentando em grande quantidade porque eu tenho elevações antes de GLP do trato gastrointestinal. E aqui eu tenho algumas enzimas que vão degradar esse GLP. E aqui a gente vai observar que o Ozempic ele é bastante interessante porque a sua estrutura química inabilita esse processo. Ou seja, se eu não tivesse uma mudança estrutural no Ozempic, o que eu não tinha em outras medicações que foram desenvolvidas para tratar a obesidade ou diabetes, essa medicação ia durar 3, 4 horas, ou até menos. Diferentemente do Ozempic, que a gente tem aí praticamente 160 horas, ou seja, quase uma semana a medicação atuando. Isso é interessante porque eu vou ter reduções de apetite, só que em contrapartida, se a pessoa apresentar efeito colateral, ela vai passar muito mais tempo tendo náusea, tendo enjoo, tendo vômito e tendo vários outros efeitos colaterais que a medicação pode causar, que a gente vai discutir isso. Aqui, quando a gente pega, por exemplo, os tratamentos, as medicações que foram desenvolvidas para tratar o diabetes tipo 2, aqui a gente tem quadros de obesidade e quadro de diabetes. Então, algumas medicações elas podem ser usadas nos dois quadros, tanto no quadro de diabetes como no quadro de obesidade, mas se a gente observar, a maioria das medicações são usadas para tratar diabetes, ou ambas as condições. E aqui eu tenho, em preto, em bolinha preta, medicações que foram desenvolvidas para adultos, em vermelho aqui eu tenho em crianças e adolescentes. Então, se a gente pegar aqui, ó, as primeiras medicações que foram comercializadas no Brasil, por exemplo, a gente tem aqui em meados de 2005. E se a gente evoluir aqui, avançar para 2021, a gente vai ter aqui a semaglutida, e aqui a Saxenda, a Victoza, que ficou muito conhecido aí em 2020, 2019. Então, a chegada dessas medicações, ó, a gente tem um exponencial aqui em 2019. Em 2017 isso já era comercializado, mas no Brasil isso só explodiu em 2019. Então, se a gente pegar uma evolução temporal, a gente está em 2023. Então, de 2023 para 2019, gente, é muito pouco tempo. Ou seja, eu tenho praticamente aí 4 anos em que eu tenho essa medicação circulando no Brasil. Então, em questão de tempo, de estudo sobre essa medicação, é muito pouco tempo. Até se a gente bota no próprio PubMed, né, e essa aula foi uma das aulas que me deu mais trabalho para montar para vocês, porque se a gente for pegar aqui, ó,
de 2006, lá quando eu comecei a falar para vocês que começou a aparecer essas medicações, quando que isso explodiu aqui, ó? 2022, 21, 20, 2019. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, chegou no Brasil. Então aqui praticamente em 2017 ou 2016 foi que o número de publicações começou a aumentar de maneira exponencial. Ou seja, isso aqui, gente, para a ciência não é nada. Então se você for colocar no PubMed hoje, você vai encontrar muitos trabalhos sobre semaglutida, que é o famoso Ozempic. Só que você vai ter que filtrar muita coisa para você conseguir fazer associações com exercício. Então, de todo esse curso, que eu perdi mais tempo para montar essa aula para vocês, foi de semaglutida. Porque tem muita coisa publicada, mas que não é necessariamente na área de nutrição ou na área de educação física, né? Voltada diretamente para o tratamento, ou dentro da área da farmacologia, especificamente para o quadro de diabetes. Então, vamos entender agora um pouquinho da estrutura química, e aqui a gente vai entender para a gente não falar muita besteira quando se fala de Ozempic, né? E esse é um dos diferenciais dessa aula. Vocês vão sair daqui entendendo o detalhe do detalhe do detalhe. Então, preste atenção. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, é um trabalho de 2020, e ele começa aqui a discutir as propriedades estruturais de cada droga, ou seja, o que muda de uma medicação para outra. Se a gente for pegar aqui o GLP, que é o hormônio, né, o peptídeo semelhante ao glucagon, eu tenho aqui uma sequência de aminoácidos, então cada bolinha azul dessa é um aminoácido. E aqui eu tenho as medicações que são utilizadas, desde lá do contexto histórico, né, até chegar aqui na semaglutida, né, e na semaglutida oral, que é o Ribelso. Então, se a gente observar aqui, ó, estruturalmente, eles são bem diferentes. Ó. Um tem cadeia maior, outro tem cadeia menor, outro tem muita mudança estrutural baseada aqui na cadeia original, outros têm adição de algumas moléculas, como, por exemplo, a semaglutida oral, que tem essa molécula gigante aqui, que é o SNAC, que é uma molécula de sódio, a gente vai já discutir sobre ela. Quando a gente vem, por exemplo, para os tipos de caneta, olha que dado legal. As canetas que foram usadas lá no passado, lá em 2006, até aqui a semaglutida, se a gente observar, ó o tempo de meia-vida que eu teria de ação do GLP, de 2 a 3 horas. Ó o tempo dessa caneta aqui, de 3 a 4 horas. Ó o tempo da Viçosa, aqui do Saxenda, que é a liraglutida, 12 horas. Então as pessoas tinham que usar essas medicações de maneira muito mais frequente. Aí eu venho aqui, ó, para dulaglutida, 90 horas, opa, já aumentou um pouquinho. Aqui eu venho para o albiglutida, 120 horas, e eu venho para a semaglutida, que é o Ozempic, 160 horas. O que mudou dessa caneta aqui para essa caneta aqui, se o análogo é o mesmo, se a estrutura química do GLP-1 é igual? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente compara os mais conhecidos, a liraglutida e a semaglutida, popularmente conhecido como Saxenda e como Ozempic, qual a diferença de uma estrutura para outra? Então preste atenção aqui no Ozempic. Por que ele é diferente, por exemplo, da Saxenda, e por que justifica o seu uso, por exemplo, uma vez na semana? Primeiro, se a gente for comparar com a liraglutida, eu não vou ter adição desse aminoácido aqui, ó, que no Ozempic tem. Esse aminoácido aqui, ó, é aminoácido que veio de fungos. Lembra que a gente viu lá, quando o alimento ele cai no trato gastrointestinal, existe a produção de GLP, existem algumas enzimas que vão degradar esse GLP? Então, a adição desse aminoácido aqui, que é o aminoácido que veio de fungos, é para inibir a degradação da enzima. Então, opa, se eu já tenho na própria estrutura do Ozempic uma enzima ou um aminoácido que vai inibir a degradação enzimática. Outro dado interessante é que no aminoácido lisina eu tenho a adição de um grupamento SPACE e ele tem 2 carbonos a mais do que a Saxenda, e eu tenho a adição de um grupo carboxila, que é um C-O. O que isso faz, por exemplo, na prática? Qual a implicação de colocar esse grupamento SPACE? O Ozempic, a semaglutida, ele se liga com muita força na albumina. Isso favorece que ele passe vários dias aí circulando na circulação, porque, entre aspas, ele vai ter alguém que o transporte. Então, vamos fazer um paralelo aqui, que a semaglutida aqui, ela pegou um Uber. Ou seja, eu vou ter um carro que vai transportar ela para todo o corpo, ela vai estar de Uber. Então, o deslocamento dela vai ser muito mais rápido e ela vai conseguir passar muito mais tempo no corpo. Então isso aqui facilita a ligação com a albumina, que são proteínas transportadoras, que transportam hormônio também, mas podem transportar alguns aminoácidos ou alguns grupos de aminoácidos, como no caso da semaglutida. E aqui eu tenho a arginina, a adição da arginina, que também vai ter aqui
na Saxenda, né, na liraglutida. Qual a função da adição dessa arginina, gente? Ela facilita a ligação lá no receptor de GLP-1. E a gente vai ver que receptor de GLP eu tenho em vários locais, no coração, no cérebro, no intestino, no pâncreas. Inclusive a ligação desse cara aqui, lá no sistema nervoso central, especificamente em algumas regiões, como por exemplo no núcleo do trato solitário, é o que vai fazer a pessoa comer menos. E aqui a gente começa a fazer algumas associações com a prática. Por exemplo, por que o Ozempic passa muito tempo na circulação e por que a meia-vida dele é de quase uma semana? Porque ele não sofre degradação por enzima e ele tem aqui alguém que o transporte, ou seja, ele vai estar de Uber no corpo humano, entre aspas, por mais tempo. Então essa é a diferença química e estrutural do Ozempic, por exemplo, para a Saxenda. E aí quando a gente vem, por exemplo, para o Ozempic em comprimido, né, que é o famoso Ribelus. O Ribelus aqui, ele vai ter concentrações diferentes, então miligramagens diferentes. Então aqui a caixinha verde, 3 miligramas, a caixa vermelha aqui, a caixa vermelha não, né? A tarja vermelha, 7 miligramas e a taxa azul aqui, 14 miligramas. Então quando a gente vai estudar a farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica aí da semaglutida oral, ele precisa ter alguma mudança porque senão ele vai ser destruído no trato gastrointestinal. Então, boa parte, por exemplo, dos suplementos, a gente tem uma grande barreira, que é o trato gastrointestinal. Por exemplo, você toma creatina para aumentar a reserva de fósforo e creatina. Você toma betalanina para aumentar as reservas de carnosina. Então, quem faz a mágica aí da betalanina não é a betalanina, é a carnosina. O que é a carnosina? É a junção de 2 aminoácidos. É a junção da histidina com a betalanina. Então, quando elas se juntam, ela forma a carnosina. Se você ingerir diretamente carnosina, você pode pensar, tá, professor, você falou que quem tampona é a carnosina. Então, por que em vez de eu comprar betalanina, eu não compro carnosina? Simples. No trato gastrointestinal, eu tenho algumas enzimas conhecidas como carnosinases. Então, se você ingerir direto carnosina, ela vai ser destruída. Então, você ingere a betalanina para ela se juntar com a histidina e para formar a carnosina. Tá, professor, então por que eu não vou ingerir histidina? Porque a histidina eu tenho em abundância. E aí eu não vou entrar em detalhe, porque o curso não é de bioquímica, mas tem uma variável que a gente chama que é Km, que é constante micaeliana, que é o quanto que eu tenho de substrato para produto. E essa variável, pensando na histidina, eu tenho ela sobrando em abundância. Ou seja, então a variável limitante para se sintetizar a carnosina não é histidina, é a betalanina. Então, esse desafio do suplemento passar pelo trato gastrointestinal é um desafio gigantesco. Eu vou te dar outro exemplo. Você compra aí os suplementos, os famosos pré-treino, os famosos vasodilatadores. E aí você vai ver lá, arginina, todos esses aminoácidos, arginina, ornitina, citrulina, todos são para estimular a conversão de um gás ou de uma enzima, que é o ENOS, que vai estimular a produção de óxido nítrico. Quando você ingere arginina, essa arginina vai ser degradada no trato gastrointestinal, que ela não vai conseguir passar uma quantidade suficiente para você conseguir estimular a produção de óxido nítrico, por exemplo. O que você faz? Você ingere citrulina, a citrulina consegue passar pelo trato gastrointestinal e essa citrulina que você ingeriu vai se converter novamente em arginina e a arginina vai estimular a produção de óxido nítrico. Então, quando a gente fala de suplementação ou de medicação, o trato gastrointestinal ele é um cara que vai limitar muito a ação de alguns suplementos e fármacos. E aqui, o que a indústria fez? Ela induziu aqui essa molécula, que eu tenho aqui um aminocapilato de sódio, que a gente conhece como SNAC. Qual que é a função desse SNAC, que é essa estrutura gigantesca aqui? Ó? Muita gente fala assim, olha, o Ozempic oral, que é o Ribelus, ele é diferente quimicamente do Ozempic caneta. Gente, isso é mentira. Eles não são diferentes. A estrutura química ela é igual, até porque se fosse diferente eu não poderia chamar de GLP. Então eu mudei o aminoácido da sequência ali, eu não tenho como chamar de GLP, eu tenho que preservar a estrutura original e baseado nisso eu tenho que mudar ou adicionar algumas coisas preservando a estrutura, mudando a posição de aminoácido, adicionando um aminoácido na estrutura já existente. E é isso que fizeram aqui, adicionaram essa molécula conhecida como SNAC. E essa molécula, o que ela faz? Ela facilita aqui. Primeiro, ela evita o ataque da pepsina, que poderia degradar toda essa estrutura no trato gastrointestinal, e ela facilita a passagem aqui, justamente nas microvilosidades do trato gastrointestinal, aqui da borda em escova, da mucosa aqui dos enterócitos. Então ele facilita a passagem por conta da estrutura, isso eu não tenho perda
bastante significativa da semaglutida. Então aqui o snack, ó, em roxinho, ele é como se fosse um transportador. Ele evita que as bolinhas azuis de semaglutida se percam aqui nessa borda em escova, jogando ele para dentro. Por isso que você pode utilizar isso de forma oral. Quando isso chega na circulação, quando isso passa lá da barreira do trato gastrointestinal, ou quando você aplica, né, ou aplicado ou tomando por via oral, vamos pegar o exemplo aqui da caneta, né, que é o mais conhecido, esse GLP vai ter ação em algumas estruturas, como por exemplo, ele vai ter ação aqui no estômago, que ele vai retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, ele vai deixar esse processo um pouco mais lento. E é por isso que algumas pessoas vão ter enjoo, é um dos motivos, esse retardo, essa redução da motilidade aqui dessa região, em algumas pessoas gera enjoo, e vai ser um efeito muito frequente das pessoas que fazem uso dessa medicação. O GLP também, ele vai ter ação no pâncreas. Então lá no pâncreas o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a secreção de insulina, então isso dependendo do quadro isso pode ser interessante. Então lembra que eu falei, teu paciente usou o Ozempic, fica ligado no valor de insulina, porque ele vai aumentar. Ele reduz a produção de ele reduz a secreção de glucagon, então isso parece, né, ser interessante para o indivíduo diabético. A metformina já faz isso, a gente já viu isso na aula da metformina, eu tenho inibição, a lei da gliconeogênese. E para o paciente diabético isso é interessante, porque eu forço a utilizar da glicose plasmática. Eu tenho um aumento na biossíntese de insulina, eu tenho um aumento da proliferação de células beta-pancreáticas, então isso parece ser legal também, principalmente se eu tiver um indivíduo aí com um quadro de apoptose dessas células beta-pancreáticas, ou seja, ele poderia, em um quadro muito grave, evoluir, né, ele piorar metabolicamente, ele poderia sair de um quadro de diabetes tipo 2 e evoluir para um quadro de diabetes tipo 1. Ou seja, ele seria um indivíduo que não depende da insulina e ele passaria a depender porque houve morte das células beta-pancreáticas. Então o Ozempic, ele evita que um diabético, entre aspas, tipo 2, ele evolua para um diabético tipo 1, falando de uma maneira bem simples, por conta dessa alteração aqui nas células beta-pancreáticas. Então ele preserva a massa das células beta-pancreáticas e ao mesmo tempo ele evita que essas células morram. É importante deixar claro que essa evolução, né, essa mudança aí do paciente sair do quadro de diabetes tipo 2 para o quadro de diabetes tipo 1 não depende só das células beta-pancreáticas, depende de outros fatores, mas a massa das células beta-pancreáticas preservadas ou degradadas vai ser a variável que vai mais influenciar nesse fenômeno. Por isso que eu não gosto do termo evolução quando eu falo de exercício, porque evolução significa mudança. Por exemplo, um paciente que evolui, que ele muda de um diabetes do tipo 2 para um tipo 1, ele evoluiu, só que ele piorou. Ou seja, ele ficou funcionalmente mais alterado. E isso foi uma evolução, porque evolução não significa coisa boa, significa mudança. Um paciente, quando ele morre, ele evolui para óbito. Nunca vi ninguém melhorar porque morreu. Ou seja, a pessoa morreu, acabou. E isso é uma evolução. Então, quando eu pego, por exemplo, meninas que fazem uso de esteroide, o esteroide, ele provoca evolução, ou seja, o corpo da menina muda. Ela pode ficar sem cintura, ela pode ficar mais quadrada, ela pode perder, por exemplo, ela pode desativar algumas enzimas da região do glúteo, e isso deixa o glúteo dela um pouco mais quadradinho. E isso é uma evolução. Mas isso não significa que foi para melhor. Então, às vezes, quando a gente posta assim, olha, o meu paciente evoluiu, olha a evolução física do meu paciente, as pessoas que são leigas, elas entendem que o teu contexto da palavra evolução é uma coisa boa, você está dizendo que o paciente melhorou. Mas você, como profissional, você tem que saber que essa palavra não significa necessariamente coisa boa, significa mudança. Se isso foi para melhor ou se foi para pior, é outra história. Só fazendo um parênteses aí para você ter esse acervo dessa informação do contexto da palavra evolução. Então, aqui em todo esse conjunto aqui, ó, de aumento de secreção de insulina e redução de glucagon, eu teria um músculo mais sensível à ação da insulina. E isso seria um quadro interessante, o aumento da sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, eu teria uma melhora aí de um quadro de um paciente que é diabético. Lá no músculo e no tecido adiposo, eu teria maior captação e captura de glicose. Então lembra, a insulina ela tem como função depositar ou tirar a glicose da circulação e armazenar principalmente em músculo e tecido adiposo. Então o cérebro não depende de insulina, o pâncreas, que a gente já viu lá na aula de metformina, ele não depende de insulina. Se o cérebro dependesse de insulina e o pâncreas dependesse de insulina, um indivíduo com diabetes morria em uma semana. Porque ele teria redução de glicose lá no sistema nervoso central e ele teria diminuição ou impedimento da entrada da glicose no pâncreas.
E isso não acontece. Ainda bem que isso não acontece, porque senão a gente teria a diabetes aí como uma das causas de maior quantidade de pessoas mortas no mundo inteiro. Então a insulina vai ter esse papel muito forte no músculo e no tecido adiposo. Então o aumento dessa sensibilidade à insulina, advinda de um processo que veio lá do pâncreas, né, de um ajuste, de uma evolução, entre aspas, que veio de uma função pancreática, influencia lá na musculatura esquelética. No fígado, ele reduz a produção de glicose, e isso a gente já viu que a metformina faz de maneira muito eficiente, e o principal, muito barata. Compara o preço de uma caneta de Ozempic, que é quase R$900, e compara o preço de uma cartela de metformina. Se você tiver a receita do médico, você recebe a metformina de graça em algumas farmácias. Já começa daí. Se você não quiser receber de graça, se você não tiver a receita, você compra uma caixa de metformina por R$6. Ou seja, se eu comparo R$6 com R$900, que é uma caneta de Ozempic, para fazer a mesma inibição da produção de glicose no pâncreas, eu não vou pensar nem duas vezes e vou tomar metformina. Então essa função no fígado, a metformina faz a mesma coisa e talvez com muito mais eficiência. E aqui eu venho para o coração. No coração ele tem uma função cardioprotetora e ele melhora a função cardíaca. E no cérebro, ele tem um poder de aumentar a neuroproteção, ou seja, ele pode reduzir quadros aí de neurodegeneração, redução de formação de proteínas beta-amiloides, e o principal, ele reduz o apetite, que é o que as pessoas conhecem. Então, quando você conversa com uma pessoa que quer tomar o Ozempic, ou com um profissional que prescreve, às vezes, a medicação, ele vai te falar o quê? O indivíduo que toma o Ozempic, ele come menos, ele reduz o apetite. Mas olha a quantidade de alteração que o Ozempic pode causar. Isso pode ser coisa boa, isso pode ser coisa ruim. Então, mais uma vez, eu estou discutindo o contexto de evolução. Todos esses quadros aqui, ó, são coisas boas. Ou seja, eu tenho uma melhora do quadro metabólico do paciente. O que eu quero te falar? Que popularmente, quando a pessoa fala sobre o Ozempic, ela só pensa em redução de apetite. Mas eu posso ter inúmeros outros benefícios, ó. Por isso que isso vai de um raciocínio médico. E essa é a função dessa aula. Eu não estou aqui para discutir se o teu paciente pode ou não pode tomar Ozempic, até porque eu não posso nem discutir isso. A minha função aqui é discutir fisiologia, e é o que a gente está fazendo. Então, você... a par dessas informações, ciente dessas informações, você vai ter como discutir com um profissional aí, com um colega médico. Poxa, será se para esse paciente faz sentido prescrever o Ozempic? Poxa, se esse paciente tomar Ozempic, como é que eu vou justificar, por exemplo, a insulina que era de 12 e a insulina que pulou para 40? Ou seja, você com essas informações, você começa a formar aí uma quantidade de conexões e você consegue ter um raciocínio clínico um pouco mais apurado. E aqui, quando a gente vai, por exemplo, pro Ozempic, o efeito realmente, por que as pessoas têm, por exemplo, redução dos quadros de fome, por exemplo. Aqui quando a gente pega, por exemplo, o GLP-1, advindo do trato gastrointestinal, eu vou ter aqui ação em algumas regiões, né? Núcleo do trato solitário, córtex pré-frontal, córtex motor, ou seja, regiões corticais aqui frontais, onde eu tenho a redução da ingesta, ou seja, a inibição da ingesta de alimento. E aqui a gente vai ter uma alteração também, advindo desse neurônio hipotalâmico aqui, ó, em uma estrutura que a gente conhece como núcleo arqueado. Então, se você comprou aí meu livro de fisiculturismo ou o meu curso, você vai perceber que eu tenho um capítulo no livro que eu discuto só sobre rebote. Então, por exemplo, por que pós-competição os fisiculturistas eles tendem a comer muito? Por conta de várias alterações comportamentais e fisiológicas, mas a gente tem uma alteração muito drástica nessa região aqui, ó, que é o que a gente chama de núcleo arqueado, o terceiro ventrículo. Então essa estrutura aqui, ó, eu tenho alguns neurônios que são anorexígenos ou que são orexígenos, ou seja, estruturas que podem induzir a quadro de fome e estruturas que podem induzir a quadro de saciedade. Então aqui eu tenho a pró-opiomelanocortina, que é um derivado aí de cocaína, entre aspas, derivado do cérebro. E aqui eu tenho o neuropeptídeo Y, a proteína GOLD, que são estruturas que aumentam a tua fome. Então vou te dar um exemplo. Indivíduos que fazem uso de drogas, de qualquer tipo de droga, principalmente, por exemplo, cocaína, crack, êxtase, a gente tem uma estimulação muito forte dessa região aqui, ó, do PONC, e a gente tem uma inibição desses caras aqui. É por isso que essas pessoas conseguem passar quase uma semana aí se drogando e elas não sentem fome. Se você observar, por exemplo, a estrutura física das pessoas que são viciadas, aquele indivíduo que é viciado que mora na rua, ele vai ser aquela pessoa magra e aquela pessoa taquicárdica, ou seja, aquela pessoa que tem os movimentos um pouco mais acelerados
tá com o rosto sempre aquele aspecto de assustado, ou seja, você percebe que eu tenho uma hiperestimulação do sistema nervoso central, e são pessoas que são magras. E na boa parte das vezes não é porque elas não têm acesso ao alimento, é porque elas não sentem fome. Então as drogas, por exemplo, elas atuam muito forte aqui, ó, nesse PONC, então estimula isso e inibe isso. E isso parece ser um dos gatilhos e um dos alvos, por exemplo, do Ozempic. Claro, que ele faz isso em muito menor magnitude do que, por exemplo, comparado com uma pedra de crack, entre aspas, que o indivíduo fuma. Mas só para te mostrar que os alvos celulares, eles são muito parecidos, porém em magnitude diferente. Vou te dar um exemplo. Os estimulantes de apetite que a gente compra, por exemplo, em farmácias, eles vão atuar muito forte aqui, ó, e vão inibir esse cara aqui. Então você aumenta aqui o teu apetite por conta de uma estimulação muito forte nesses neuropeptídeos aqui. Então, o Ozempic ele vai atuar em vários locais, então, a nível do sistema nervoso central, córtex motor, núcleo do trato solitário, núcleo arqueado, que é essa estrutura aqui, só que ele vai tendo também ação em alguns lugares que a gente já discutiu. Por exemplo, ele reduz o esvaziamento gástrico no estômago, atua em pâncreas, em tecido adiposo ele pode aumentar a termogênese, então isso é um dado interessante para o indivíduo que usa o Ozempic. Se eu tenho uma termogênese aumentada, então lembra, o que é termogênese? Gênese é produção, termo é calor. Então eu tenho uma produção de calor advindo principalmente das mitocôndrias que estão inseridas lá no tecido adiposo. E aí, se o indivíduo tiver uma quantidade de tecido adiposo marrom ou bege muito maior do que um tecido adiposo branco, ele vai ter uma termogênese muito mais aumentada. Então a gente poderia passar aqui esse curso inteiro discutindo os efeitos fisiológicos aqui do Ozempic a nível do sistema nervoso central e a nível do sistema nervoso periférico, mas aqui é só para te dar uma noção que quando a gente fala que uma pessoa ela reduziu a fome com o uso do Ozempic, que foi estimulado aqui principalmente pelo GLP-1, a gente vai ter vários alvos de atuação atuando em maior ou menor grau, mas principalmente a nível de núcleo do trato solitário, aqui, esse NTS, e principalmente aqui de núcleo arqueado. E é isso que deixa a pessoa sem sentir fome por muito tempo. Aqui a gente tem uns trabalhos bem interessantes, quando a gente analisa, por exemplo, o que altera no paciente que usa o Ozempic, pensando que ele foi desenvolvido para tratar ou para ajudar no tratamento do diabetes. Então, quando a gente observa várias, aqui ó, Pioneer 1, Pioneer 2, tudo isso aqui é estudo. Quando a gente junta aqui a média desses estudos que foram desenvolvidos, a gente vai ter aqui, por exemplo, redução de hemoglobina glicosilada. Então aqui a gente tem vários tipos de medicações, aqui, por exemplo, curta duração e aqui longa duração. E aqui a gente vai ter as medicações. Então, em barrinha amarela aqui, a semaglutida oral, o Rybelsus, e aqui a barrinha laranja, que a gente vai observar, o Ozempic subcutâneo, que é em forma de caneta. Então, preste atenção aqui, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas preste atenção aqui, ó, nessa barra aqui, tá? Não vou discutir estatística, não vou discutir nada disso. Preste atenção só nessa barra aqui, ó, que é o Ozempic, o subcutâneo, que é o mais comum. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a hemoglobina glicosilada, a gente vai observar que nos 3 quadros aqui, ó, é o que eu observei mais alteração, que justamente é o Ozempic com a meia vida maior e o Ozempic mais acessível, né, que é o de caneta. Então, eu reduzi aqui aproximadamente, ó, 1,8 de hemoglobina glicada. Gente, 1,8 de hemoglobina glicada, a redução não é um valor assim tão significativo. Então, o que é hemoglobina glicada? Quando a glicose plasmática ela passa muito tempo aumentada, ela pode ser altamente reativa. Então ela se liga, por exemplo, às hemoglobinas e essa ligação é uma ligação muito forte. Então ela só desliga de novo quando a hemoglobina morre. Então quando eu pego aí o tempo que essa glicose passou ligada e o tempo que eu analiso isso no plasma, eu vou ter mais ou menos aí uma média de 90 dias ou se a gente pudesse arredondar ou reduzir para 60 dias. Então eu tenho uma média de 2 meses de mais ou menos como que a tua glicemia ficou. Se ela ficou muito alta, se ela ficou muito baixa. Então a hemoglobina glicada ela mede mais ou menos isso. Então se eu tenho uma redução de 1,8, é um valor interessante, mas quantitativamente não é um valor tão significativo assim. Aqui eu tenho redução de glicose plasmática, também se a gente for pegar um percentual também não é um percentual muito alto. E aqui se a gente vem, por exemplo, para a massa corporal, ou seja, quantos quilos ou quantos quilos de massa corporal o paciente reduziu, o Ozempic, que o caneta é o campeão. Né? Então eu tenho aqui a maior redução em relação a percentual e massa corporal em quilos, aqui se a gente puder observar, mas quantos quilos o paciente perdeu? Em 6. Em quanto tempo de tratamento? 78 semanas.
Ou seja, se você dividir aí 6 por 78, gente, é muito pouco. Ou seja, você teve um alto investimento para você reduzir muito pouco de hemoglobina glicada, um valor de glicose ali razoável e uma quantidade de massa corporal que eu diria que seria insignificante. Quando a gente vem, por exemplo, para o âmbito cardiovascular, os estudos que analisam o uso da semaglutida e desfechos cardiovasculares em pacientes que são diabetes tipo 2, a gente tem aqui o gráfico do percentual da hemoglobina glicada. Então, perceba aqui que o paciente ele sai, vamos pegar aqui a dose mais alta da semaglutida, que é 1 miligrama. E aqui são as semanas, tá? Então aqui o paciente sai, por exemplo, de 8,8 aqui, ou quase 8,7 de hemoglobina glicada, e ele vem aqui para 7,0 de hemoglobina glicada. Ou seja, eu tive uma queda exponencial quando? Com 16 semanas de de uso do Ozempic, eu reduzi aqui praticamente 1,5 de percentual de hemoglobina glicada, mas com o passar do tempo, eu tive um leve aumento dessa hemoglobina, chegando aqui a 7,3, alguma coisa, ao longo de 104 semanas. Se eu venho para cá, quanto de peso que o paciente perdeu? Ele tinha 92, e aqui são vários estudos, tá? Ele sai de 92 quilos e atinge aqui um platô de 88. Gente, em quantas semanas? Em 30 semanas. E depois ele não consegue mais reduzir a massa corporal. Ou seja, de 92, ele tinha 92 e veio para 98, você passar 30 semanas para perder 4 quilos, é uma coisa que eu me pergunto. Será se você não conseguiria reduzir esses 4 quilos de massa corporal só fazendo exercício e mudando os hábitos alimentares? É uma reflexão que eu faço. E aí é uma coisa e esse é o objetivo dessa aula. E lembra que eu te disse que eu estava sendo meio que um advogado do diabo. Eu estou te mostrando os dois lados. A minha intenção não é incentivar ninguém a usar o Ozempic, muito pelo contrário. E aqui eu estou trazendo essa reflexão. Será se você precisa perder 4 quilos de massa corporal em 30 semanas para perder 4 quilos? Será se você não consegue através de dieta, de treinamento, de uma boa orientação? E aí a dúvida ou a reflexão às vezes a gente observa que alguns profissionais de saúde, alguns colegas médicos, prescrevem o Ozempic para a pessoa perder 4 quilos, perder 2 quilos. Às vezes a pessoa está assim, eu não consigo fazer dieta. Você percebe que é falta de esforço da pessoa. Diferentemente de uma pessoa que tem síndrome metabólica, de um indivíduo que é cardiopata, de um indivíduo que é diabético, de um indivíduo, por exemplo, que ele precisa melhorar. Se ele melhorar, por exemplo, 1,5 ponto aqui de hemoglobina glicada, a vida dele já está diferente. Ou seja, o risco cardiovascular dele já diminuiu drasticamente. Então, mais uma vez, o problema não é a medicação. O problema é quem prescreve a medicação e a pessoa que recebe. Ou seja, é o raciocínio clínico. O problema nunca foi o remédio. Quem pensou, quem teve a ideia de isolar, de estudar isso, tem que receber todo o mérito. O problema justamente é usar uma ferramenta errada para um meio errado. Usar o Ozempic, por exemplo, pensando em estética, sendo que a pessoa poderia conseguir aqui reduzir 4 kg de massa corporal em muito menos tempo fazendo exercício e fazendo dieta de maneira mais saudável. E aí vem um dado bem interessante, que é um trabalho de 2021, recomendo muito se você curtir essa temática, sobre a segurança do Ozempic. Será se a semaglutida ela é segura? Ou seja, quais são os possíveis efeitos adversos associados ao GLP? E aqui a gente tem vários alvos, então nem tudo são flores, diferentemente do discurso que a gente vê na internet, né? Muita gente falando que teve um resultado sensacional, ou que os efeitos colaterais do uso do Ozempic são apenas um enjoo, são apenas a náusea que depois passa. Mais uma vez, a minha função aqui é mostrar os dois lados. E aqui a gente tem vários alvos, né? Várias regiões que podem ser afetadas, tireoide, retinopatia aqui no olho, alteração, por exemplo, cardíaca, gastrointestinal, pancreática, vesícula biliar, algum dano aqui, por exemplo, no sistema gastrointestinal. E aqui eu peguei os principais efeitos que a gente tem com o uso de Ozempic, que são relatados, por exemplo, em artigos científicos, que são relatados na prática. Então, náusea e vômitos, que é o mais comum, e são os que acontecem de maneira aguda, ou seja, geralmente o paciente começa a apresentar ali com 2 semanas, tem gente que começa a apresentar até antes. Constipação e diarreia, então tem pessoas que apresentam esses efeitos,
cansaço. Então, o Ozempic, por aumentar a termogênese, pode ser que algumas pessoas apresentem cansaço. A ressíntese de ATP ele fica um pouco prejudicada. Eu posso, por exemplo, por inibição da produção de glicose hepática, eu posso ter uma fosforilação maior do glicogênio hepático. Isso pode impactar diretamente aqui nessa percepção de cansaço. O GLP-1, ele tem receptor no coração, especificamente lá no nócino atrial, e a gente vai lembrar que o nócino atrial ele é um marca-passo ali, uma estrutura que tem como função o disparo elétrico ou a sincronização desse disparo elétrico em todo o músculo cardíaco. Então isso pode ficar um pouco mais rápido e os indivíduos podem apresentar um pouco de frequência cardíaca aumentada, o que a gente chama de taquicardia. A pessoa pode apresentar dor de cabeça, tontura, em alguns quadros muito comum hipoglicemia, principalmente quando eu tenho a junção de indivíduos que fazem uso de Ozempic com o uso da medicação. Então, a própria medicação ela é hipoglicemiante e o Ozempic tem a mesma característica. Então, quando eu junto dois fatores que são hipoglicemiantes, eu preciso dosar. E essa informação vai para você que é profissional de educação física, você que é personal, que é treinador, ou até para você que é nutricionista. Mas para o personal que está lá na ponta, que vai estar todo dia com o aluno. Então o aluno começou a apresentar uma hipoglicemia com os do Ozempic, diminui a intensidade do treino, conversa com um profissional médico, ou conversa com o aluno. Diz, ó, o treino ele tem característica hipoglicemiante, então o treino vai induzir a migração de GLUT4 para a membrana, isso aumenta drasticamente a redução de glicose no plasma. O Ozempic, ele melhora a sensibilidade à insulina, então ele pode imitar esse efeito. Então você pode ter dois eventos hipoglicemiantes que eles estão se chocando. Então nesse quadro, o que é mais interessante? Pensa, talvez, se você não possa reduzir a dose do Ozempic, ou deixar essa aplicação um pouco mais espaçada, ou mudar o horário de treinamento, ou ajustar a tua dieta, porque o treinamento está induzindo a isso. Obviamente que, em hipótese alguma, você vai pedir para a pessoa parar de fazer exercício. É justamente o contrário. É mais interessante que você reduza a dose da medicação se ela está tendo hipoglicemia e ela é diabética, e ela consiga manter a glicemia dela através do exercício. Eu já tive presenciei casos absurdos do aluno usar metformina, ou o aluno ser diabético, e aí o aluno começar a passar mal na academia, suar frio, ter hipoglicemia em todo o treino, e o médico dizer que o exercício físico está causando mal para o aluno. Sendo que isso é uma ignorância absurda, na verdade é justamente o contrário. Se o aluno está tendo hipoglicemia durante o exercício, eu posso conversar com o médico e pensar, o médico pensar na possibilidade de começar a não tirar a medicação, mas fazer o desmame dessa medicação, ou seja, reduz a dose, talvez desmama ali, e talvez se o exercício não é só o suficiente para tentar manter essa glicose estabilizada, e aí o aluno vai pensar, fala isso para o teu aluno, o que você quer? Você quer manter tua glicose por medicação ou por exercício? Se o aluno tiver um pouquinho de bom senso, ele vai dizer, rapaz, eu prefiro manter a minha glicose, ou a minha glicemia estabilizada só por exercício do que ficar tomando medicação. Então, esse adendo vai principalmente para você que é personal trainer ou que é treinador. Do abdominal, cálculos biliares é relatado, mas não é uma coisa muito frequente. Pancreatite aguda, então isso aqui é observado principalmente em usos um pouco mais frequentes. Então tem profissionais que eu não sei por que motivo prescrevem o uso de Ozempic todo dia. É um tapa na cara da fisiologia o profissional que faz isso, né? Pela própria característica da estrutura do Ozempic, não tem necessidade, né? Com certeza quem faz isso não assistiu essa aula, não tem noção dessas informações da própria característica do Ozempic, que não permite que ele seja usado todo dia. Em casos bem mais graves, câncer de pâncreas, a gente tem alguns relatos na literatura, e câncer de tireoide e retinopatia diabética. E aqui é um dado interessante que os trabalhos discutem, que eles não sabem, até o momento, se isso é uma causa ou se isso é uma consequência. Ou seja, eles não sabem se o uso de Ozempic ele foi uma causa para o indivíduo ele ter câncer de pâncreas e de tireoide, ou se isso foi uma consequência da própria obesidade, ou seja, ele já tinha o câncer e com o uso de Ozempic só acelerou. Então, por conta dos dados serem muito incipientes ainda, muito iniciais, a gente não pode estabelecer aqui uma relação de causa e de efeito com câncer e uso de Ozempic. E aí o que seria uma contraindicação absurda? Ou uma contraindicação, não digo nem absurda, né? Desculpa a palavra, mas uma contraindicação que seria talvez não interessante, ou uma contraindicação total. Gestantes, lactantes, pessoas que já têm histórico ou apresentam câncer de tireoide, síndrome neoplásica, qualquer tipo de câncer, nefropatias, uso de sulfonilureias e hipersensibilidade a qualquer componente na fórmula. O uso de sulfonilureias são medicações para indivíduos que são diabéticos, tá? Aqui a gente tem um dado bem interessante, gente, ó.
Aqui a gente tem o uso das medicações, então cada cor dessa aí no gráfico, vamos observar esse gráfico aqui, ó, são os efeitos de náusea com o uso das medicações. Se a gente observar aqui, ó, a pessoa, independente aqui da dose, tá, ó, se a gente observar, ó, obviamente com as doses maiores aqui, ó, o roxo e o verde, ó, eu tenho eventos maiores em percentuais de pessoas que sentem náuseas. E aqui quando a gente compara, por exemplo, as doses da semaglutida injetada, né, subcutânea, a gente tem aqui que com 1 grama, quanto maior a dose, maior os episódios de náusea e de enjoo que a pessoa vai ter. E aqui ele compara o oral com o subcutâneo. Então os percentuais aqui, ó, com o subcutâneo são bem maiores quando a dose ela é maior. Então aqui vai a informação para o colega médico, para você que está assistindo o curso, que é um profissional da medicina. E aí você usa o bom senso, obviamente, de começar a testar a medicação. Você não vai começar a testar com a dose alta. Então começa com a dose um pouco mais baixa e possivelmente vai aumentando para tentar mimetizar esse efeito. E aqui a gente tem um dado bem legal. O percentual das pessoas que descontinuam a medicação por conta desses efeitos. E se a gente pegar aqui, ó, de todos, ó, a semaglutida tem uns valores bem interessantes, ó, até se eu comparo com outras medicações, por exemplo, é um valor mais baixo. Mas tanto a semaglutida subcutânea como a oral, elas têm aqui uma taxa de desistência de 21%, que é uma taxa interessante quando comparado com outras medicações, por exemplo, aqui com 43%, ou seja, reduziu pela metade. Mas se eu pego, por exemplo, a taxa de pessoas que descontinuam o tratamento por conta dos efeitos adversos, ou seja, o que a pessoa sente? Náusea, enjoo, tontura. A semaglutida é a campeã? 13%. Ou seja, é um valor considerável a pensar, né? Será se, mais uma vez, a gente não está falando de mais um ribonabanto da vida, só com uma roupagem diferente? Porque 13% das pessoas desistirem do tratamento por conta dos efeitos adversos, se eu pego a quantidade de pessoas que fazem uso de Ozempic, é uma quantidade de pessoas razoável. E aqui é um questionamento que eu trago para você, profissional de educação física, para você, nutricionista. Todo mundo sabe que fazer exercício é uma coisa boa. Ou seja, a gente não precisa mais bater nessa tecla. Hoje você abre televisão, ouve o rádio, acessa aí o Instagram, as redes sociais da vida, você vê todo profissional de saúde. Exercício está ligado diretamente com qualidade de vida ou qualidade de saúde. A pergunta é, por que as pessoas não fazem? Esse trabalho é um trabalho bem interessante, ele resolveu se questionar justamente isso. Ou seja, o que a gente está fazendo que talvez são uns fatores que fazem as pessoas saírem da academia. Então é que ele pegou a taxa de probabilidade, então em meses, então aqui janeiro até dezembro. Então 0 aqui janeiro, 12 de dezembro. Então ele pegou as pessoas que se matriculavam em janeiro, e se você observar, ó, o que faz, ou seja, das pessoas que se matriculam aqui, quantas pessoas permanecem até dezembro? Olha que dado legal. No primeiro mês, a pessoa aqui já tem uma probabilidade, né, dela desistir praticamente 76%. De 50 pessoas que se matriculam aqui, ó, e à medida do tempo isso vai caindo. Ó. E à medida do tempo, quando eu pego 50 pessoas que se matricularam aqui em janeiro, 2 pessoas ficam até dezembro. Gente, isso é um dado assustador. Eu sei que isso não é a realidade, você pode me questionar, Tiago, mas esse trabalho foi feito em uma academia, ou foi feito em um país, ou em uma região. Concordo com você. Mas se você analisar, você que é personal trainer, você que trabalha na sala de musculação, ou você que é nutricionista, pensa em quantas pessoas você atendeu que hoje você não atende mais. E aí a gente não vai entrar nessa discussão, o que faz o paciente ficar com você, porque eu sei que isso é multifatorial, mas vamos pensar de maneira geral. O que faz uma pessoa desistir da academia? Ou desistir de treinar, ou desistir de fazer exercício? E o artigo discute algumas coisas interessantes, a gente percebe algumas coisas interessantes na prática. Vou te dar um exemplo. Na minha área, né, eu sou profissional de educação física, então o que faz uma pessoa desistir com muita frequência é excesso de dor muscular. Então, o profissional de educação física ele tem uma mania, por exemplo, de passar o gosto dele para o aluno. Então, às vezes o profissional gosta de treinar, eu gosto de treinar, eu gosto de ficar dolorido, de sentir dor. Será se meu aluno que é sedentário, que é destreinado, que ele está lá porque ele tem um valor de hemoglobina glicada altíssimo, será se ele gosta de sentir dor muscular? Ele não gosta.
Ele está lá obrigado, ele já chega para ti, professor, eu só estou aqui porque o médico pediu. Professor, eu só estou aqui porque minha glicose deu muito alta e o médico disse que eu tenho que fazer exercício. Professor, eu só estou aqui porque eu caí na minha casa e eu estou com a hérnia de disco. Eu estou com uma dor na perna e o fisioterapeuta disse que eu tenho que fazer o fortalecimento muscular. Esse paciente é um paciente que você tem que cativar. Ele não gosta do exercício. E se eu for puxar essa conversa para nutrição, isso é mais assustador ainda. As pessoas se alimentam muito mal. Então, como que uma pessoa que toma café com bomba e Coca-Cola, como é que você quer que essa pessoa passe a comer 4 claras de ovos e um café preto sem açúcar? Ou seja, é uma diferença muito grande. Então, quando a gente pensa na grande massa das pessoas, as pessoas têm acesso à atividade física, a exercício físico elas não têm acesso ainda. As pessoas têm acesso, por exemplo, a informações nutricionais. Ela não tem informações, por exemplo, ela não tem acesso a uma dieta personalizada para ela. Eu sei que algumas pessoas estão fora desse contexto, mas se a gente analisar a grande massa, as pessoas são sedentárias. Então, uma das formas que a gente tem que fazer de tentar trazer essas pessoas para a área da saúde, para a área do exercício, é tentar gerar adesão nas pessoas. E aqui é um dado importantíssimo. Quando a gente pega essas pessoas que vão para a academia, qual é o perfil dessas pessoas? Elas querem estética, hipertrofia ou emagrecimento, ou elas estão lá por saúde, ou elas estão lá por dor. E se você analisar, tudo isso vai girar em torno da estética. Aquela pessoa que chega na academia dizendo que está com dor, ela diz assim, professor, eu estou com dor no joelho, eu estou, sei lá, com a síndrome da pata de ganso, eu estou vendo de uma lesão de LCA. E aí você começa a conversar com ela, ela diz que quer se reabilitar, mas ela não quer ficar muito forte não. Ou ela não quer ficar muito magra, ela está feliz do jeito que ela é. Quando passa 2, 3 semanas, ela está perguntando o que ela faz para reduzir a gordura corporal. Ou seja, por mais que a gente saiba que existem contextos, existem objetivos que vão variar, né, de pessoa para pessoa, mas todas as pessoas elas querem se sentir bem. Então, a gente sabendo o objetivo das pessoas, a gente tenta ajustar o máximo possível para a realidade dela. E para a gente fechar a nossa aula, esse trabalho, um trabalho foi feito na Espanha, e ele avaliou aqui a taxa de abandono de pessoas que procuram centro fitness ou academias de maneira geral. Ele analisou, gente, ele analisou quase 15 mil pessoas, 14.522 membros, e ele observou aqui que, em média, os modelos de desistência giram em torno de 70%. É muita gente desistindo do exercício físico. E geralmente são as pessoas que vão reiniciar. É aquela pessoa que desiste e desiste e volta. Ou seja, falta adesão. E aí, eu fecho esse curso, eu fecho essa aula com uma pergunta para você. Independente da tua área, se é médico, se é profissional de educação física, se é nutricionista, ou se é fisioterapeuta, o que a gente pode fazer para gerar adesão ao exercício e bons hábitos alimentares? Eu, sinceramente, não sei te responder isso ainda. Né? Eu sei que existem ferramentas, eu sei que existem várias variáveis que podem influenciar uma pessoa a ter adesão ao exercício, mas eu não consigo te responder isso com precisão. Essa eu acredito que é a pergunta de R$1 milhão, porque a gente viu muita fisiologia no curso, muita bioquímica, muita farmacologia. De nada disso adianta se a pessoa não vai para a academia. De nada disso adianta se a pessoa não faz exercício. De nada disso adianta se ela não muda os bons hábitos alimentares dela. Então, antes da gente dominar toda a fisiologia, tudo que a gente puder dominar, a gente tem que fazer as pessoas terem adesão ao exercício e bons hábitos alimentares. E essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Tá? Então deixo essa pergunta com vocês e eu quero te agradecer se você chegou até aqui. Muito obrigado por ter assistido aí todas as nossas aulas. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Os artigos estão disponíveis para vocês. Leiam, sejam livres. Eu não quero que vocês concordem com tudo que foi apresentado aqui. Eu quero que vocês tenham um raciocínio de vocês. E baseado no que foi apresentado, baseado nas aulas e nos artigos, vocês tirem as suas próprias conclusões. Um grande abraço e obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo curso.